Bom dia, primeiro ano. E aí, gente, tudo bem? Aula de redação da semana, vamos lá? Nosso assunto para hoje se encontra na página 128. Sentidos de um texto, polissemia, homonímia e paronímia. Então, coisas que dão sentido a um texto, que é preciso compreender, são essas três: polissemia, homonímia e paronímia. Então, vamos ver cada uma dessas conceito e exemplificação para entendermos do que cada uma dessas se trata. Primeiro, a polissemia. O que quer dizer que uma palavra apresenta polissemia ou que houve polissemia? Quando o mesmo vocábulo, ou seja, quando a mesma palavra, pode ter mais de um significado, ocorre o fenômeno conhecido como polissemia. Então, a mesma palavra apresenta vários significados, mais de um significado, a depender do contexto em que ela estiver inserida. Aquilo é polissemia. Exemplo: Eduardo machucou a cabeça. Eduardo machucou a cabeça. O que é cabeça dessa frase? Parte do corpo. Parte superior do corpo, onde fica o cérebro. Eu não tenho cabeça para cálculos. Quando a pessoa diz isso, cabeça agora significa o quê? É a mesma coisa que no primeiro exemplo? Não. Eu não tenho cabeça para cálculos quer dizer que eu não tenho raciocínio, não tenho aptidão, não sou bom com os cálculos. Agora dizer quem é o cabeça da equipe? Cabeça agora significa o quê? Líder. Quem está na frente da equipe. Então perceba que a mesma palavra, o mesmo vocábulo, cabeça, tem mais de um significado dentro de frases diferentes. Isso é polissemia, é a diversidade de significados que uma palavra pode ter, ou a mesma palavra pode ter, a depender do contexto que estiver inserido. O mesmo acontece com manga. Manga pode ser fruta e manga pode ser uma parte da roupa, que geralmente fica no braço. Então, manga também é uma palavra que pode apresentar polissemia. Então, aí nós podemos pensar em várias. Podemos pensar em gato, que pode ser um animal e pode ser uma forma de fraudar a energia. Então, a depender do contexto, o gato pode ser um animal, o gato pode ser essa forma que as pessoas usam para roubar energia. Então, isso é polissemia. Homonímia. O que é homonímia? É a relação entre vocábulos que são escritos e pronunciados da mesma forma. Olha só, vocábulos que são escritos e pronunciados da mesma forma, ou são pronunciados somente de forma idêntica, mas têm significados de origens diferentes. Então, para a palavra ser classificada como homonímia, ela precisa ter alguma igualdade. A igualdade pode ser na escrita e também na pronúncia, ou somente na pronúncia, certo? Tem que ser idêntica. Exemplo: meu gosto é diferente do seu. Eu gosto de bolo. Então aqui eu tenho duas palavras escritas da mesma forma, certo? Agora na pronúncia tem uma diferença que a gente utiliza. Quando eu falo meu gosto é diferente do seu e eu gosto, eu tenho uma diferença no som do O. Um é aberto, o outro é fechado. E o significado é diferente. Meu gosto é diferente do seu gosto, aí é um substantivo. E a origem é diferente, como é um substantivo. E significa o quê? Que as coisas que eu desejo, as coisas que me dão prazer, é diferente do seu. Esse substantivo significa isso. E quando eu falo eu gosto de bolo, significa do verbo gostar, conjugado na primeira pessoa, eu gosto. Então isso é homonímia. Tem que ter uma igualdade, ser idêntico a alguma coisa. Paronímia. Vamos ver o que é. As palavras parônimas possuem grafia e pronúncia semelhantes. Olha só, lá na homonímia, as palavras homônimas, elas têm que ter igualdade, ser idênticas. Na parônima, nas paronímias, a grafia e a pronúncia devem ser semelhantes, ou seja, parecidas, não iguais, e também ter significado diferente. Observe o exemplo. Não sei bem o comprimento desse objeto. Dei um cumprimento, dei meu cumprimento ao vencedor. Dei meu cumprimento ao vencedor. Então aqui nós temos palavras que são semelhantes, parecidas na grafia e na pronúncia. Na grafia, o que modifica é o O para o U,
E no som também, justamente essa diferença de com e cum na pronúncia, certo? E qual é a diferença do significado? Comprimento significa largura, dimensão de alguma coisa, e cumprimento é uma saudação, ou apertar de mão, é um cumprimento que eu dei para o vencedor. Cumprimento também, ainda pode vir do verbo cumprir. Quando você espera o cumprimento de uma profecia, por exemplo, caso você seja uma pessoa religiosa, aquele cumprimento vem do verbo cumprir, que aquilo se realize, que aquilo aconteça. Então, cumprimento ainda tem um outro. Agora, cumprimento nessa situação, aí nós já vamos lá para a palavra homonímia. Cumprimento vai ser igual a cumprimento de saudação. Serão palavras idênticas com significado diferentes, tá bom? Então tenha atenção à diferença. Homonímia tem que ter uma igualdade, ou na pronúncia ou na escrita. Paronímia tem que ter diferenças na grafia e também na pronúncia. Não é em uma e outra não, é também na grafia e na pronúncia, certo? A atividade para a casa de vocês, da página 129 até a página 132. Qualquer dúvida, falem comigo através do WhatsApp. E bom final de semana para todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.